Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos embora então para mais 2 capítulos? Não sei vocês, mas eu estou super ansiosa. Será que Leon finalmente descobriu que o Dominique é a Valentina? É isso que a gente vai saber agora. Então, da autora Karina Risse, Desencantada, entregando-se aos segredos do amor, um livro da série Perdida. Capítulo 29. Eu estava com dificuldade para me concentrar naquela tarde. Trabalhava na organização dos livros no escritório de Leon, mas sempre que pensava estar perto de concluir o serviço, acabava franzindo a testa ao perceber que ainda tinha um volume na mão. Havia sido assim aquela manhã toda. Eu sentia arrepios, palpitações, um revolver na boca do estômago e um contentamento que não parecia ter uma razão específica, embora tivesse. Leon, ele não me saía da cabeça. As coisas estavam diferentes desde que acordamos na praia. Minha vida sofrera uma nova mudança. Mais uma vez, no momento em que eu me via cercada pela água, mas não foi como o pesadelo que eu enfrentara naquela noite, no Galatea. Foi como um sonho fantasioso do qual eu andava me recusando a acordar. Fora inquietante estar no mar outra vez. As recordações do afogamento ressurgiram em minha mente com a mesma intensidade das ondas que quebravam em meus tornozelos. Paralisada de medo, eu não conseguia ir além. Leon percebeu minha inquietação e veio ao meu encontro, me pegando pela mão, avançando comigo metro a metro sem jamais me soltar. Ele foi paciente, demonstrando os movimentos básicos repetidas vezes, antes de permitir que eu o imitasse, sempre a menos de um braço de distância. Depois de 1 hora, aprendi a nadar, não com a graça e agilidade de Leon, que parecia ser metade peixe, mas me saí surpreendentemente bem, levando em consideração que não estava conseguindo me concentrar como deveria, porque, bem, Leon era uma tremenda distração. Uma distração de 1,80 m com um sorriso atrevido e a pele molhada. De todo modo, a sensação que me invadiu quando consegui me locomover pela água sem me afogar foi maravilhosa. Minha mãe me preparara para a vida que ela achava que eu teria, a de uma dama da sociedade. Eu sabia organizar a criadagem, elaborar bons cardápios, recepcionar convidados, todos os tipos de bordados, entreter uma plateia ao piano, desenhar, me portar em qualquer ocasião. O que mamãe não desconfiava era de que eu precisaria de conhecimentos mais básicos que garantissem minha existência. Como nadar e preparar minha própria comida. Podia parecer algo pequeno e corriqueiro para outra pessoa, mas para mim, flutuar no mar foi como conquistar o mundo. E Leon me dera isso. Leon, suspirei, enfiando o livro no vão entre 2 outros. Seu humor não estava exatamente radiante, mas ele já não parecia abatido ao sair de casa pouco depois de termos chegado. Recebera uma mensagem com notícias de sua carga roubada e fora até o cais averiguar. Eu esperava que ele tivesse mais sorte em resolver seu problema, já que eu parecia tão perto de desvendar o que havia acontecido comigo, quanto de descobrir a fórmula da juventude eterna. Com um suspiro, voltei a trabalhar na estante, percebendo que restava apenas um volume sobre a mesa. Estava pronta para acomodá-lo junto aos outros, mas me detive. A pequena encadernação de capa azul marinho não era um livro, mas o diário que eu vira no quarto de Leon em meu primeiro dia naquela casa. Curiosa, folheei algumas páginas. Tratava-se de uma espécie de diário de bordo, com coordenadas, relatos sobre clima, problemas na embarcação e em portos, estimativas de chegadas e partidas. Quando estava prestes a devolvê-lo ao lugar, entretanto,
Meu nome pareceu saltar do papel. Depois de correr os olhos pela caligrafia rápida e estreita, compreendi que Leon narrava nosso primeiro encontro. Valentina es tan agradable como um diente inflamado. Es muy irónico. Sua aparência se assemelha a um ángel. Ela é como las lindas sirenas que todo marinheiro teme, mas disposta a levar-me ao inferno que ao cielo. Sirena. Pelo restante da frase, acho que compreendi a palavra sereia, os seres mitológicos que obrigaram Ulisses em sua Odisseia a enfiar cera nos ouvidos de seus marujos e se amarrar ao mastro do navio, para que não fosse enfeitiçado por sua beleza ou o seu canto. Era isso o que ele tentava me dizer a cada vez que me chamava por aquele termo carinhoso? Que estava enfeitiçado por mim? O calor inundou minhas bochechas e meu peito. Virei a página ansiosa pelo que poderia encontrar. Havia outra passagem além das anotações a respeito do La Galatea sobre um beijo no jardim. Pensei que ir beso não poderia ser nada mais que o início de algo infinitamente melhor. Me surpreendeu arrebatado. Quero submergir-me em ela e arrogar-me em seu perfume, su piel, su gusto, em el fuego que se quema em seus olhos. Não me importaria arder com Valentina por el resto de mi vida. Esto es patético. Toquei a lateral do pescoço, bem ali onde minha pulsação se alvoroçava, mas franzi a testa ao ver a página seguinte. Levemente deformada pela maneira como o leão apertara a pena contra o papel, empenando-o. Estava com raiva quando escrevera. Um maldito caranguejo! E eu estou noivo de aquela chica atrevida por culpa de um maldito cangrejo. La vida tiene un sentido del humor muy enfermo. E na folha subsequente, com a letra mais estável e a empunhadura mais leve. Não há nada mais que hacer. Nos vamos a casar. Deveria estar irritado, enfurecido, pero no estoy. Eu me siento tranquilo, casi feliz. Mi sirena es propensa a irritar-se. Eso me diverte e deslumbra. Ela se pone colorada, los ojos muy brillantes. Quiero besarla outra vez. Si Valentina me quiere mitad de lo que eu la desejo, estou seguro de que seremos felizes. Ah, Leon, suspirei, correndo o dedo sobre as duas últimas palavras, como se pudesse sentir a emoção dele ao escrevê-las. Então percebi o que estava fazendo e fechei o caderno abruptamente. Leon externara seus pensamentos com a certeza de que jamais seriam conhecidos. Eu não deveria ler. Minha única defesa era que eu não tinha percebido o que estava fazendo. Nenhum cavalheiro jamais me escrevera antes. Quer dizer, alguns chegaram a arriscar alguns versos, mas nunca um homem que eu amasse. Era a primeira vez que eu lia uma carta de amor, por assim dizer. A porta se abriu inesperadamente, arfando, corada e tantas outras coisas que naquele momento não fui capaz de compreender. Enfiei o caderno no bolso do paletó enquanto Lúcia estava no escritório carregando uma bandeja. Trouxe um lanchinho para você, anunciou,
colocando a bandeja em um canto da mesa. "Oh, senhorita Lúcia, não deveria ter se incomodado. Você é uma das pessoas mais adoráveis que já conheci, sabia?" As bochechas da moça se avermelharam e não tive um bom pressentimento quando ela uniu as mãos na frente do corpo e mirou os olhos castanhos, muito resolutos, em mim. "Ah, Dominique, eu me sinto do mesmo jeito em relação a você." Ela se aproximou tanto que seu busto abundante quase se colou ao meu. Recuei, mas ela me segurou pela cintura. Realmente aquilo não parecia nada bom. Senhorita Lúcia, poderia... Comecei. "Não consigo tirá-lo dos meus pensamentos, Dominique, nem mesmo por 5 minutos. Passo o tempo todo ansiosa, esperando pela oportunidade de vê-lo de novo. Nenhum homem jamais me tratou como você me trata. É tão delicado e atencioso. Nunca fui boa em reconhecer interesses, de fato, a menos que a pessoa fosse muito clara e direta. Eu raramente notava, mas Lúcia foi bastante direta e clara quando aproximou o rosto do meu. Por Deus! Ah, meu Deus! Deus do céu! Senhorita Lúcia, isso é um terrível engano!" Não consegui terminar. Ela agarrou meu pescoço e apertou a boca contra a minha. Com os olhos arregalados, o coração batendo assustado, tentei me afastar. Deus, ela estava confundindo tudo. Eu gostava dela, mas não daquele jeito. Que confusão! Tentei empurrá-la, mas a jovem cozinheira era impressionantemente forte e tive de segurá-la pelos ombros. No entanto, a porta se abriu antes que eu pudesse me libertar dela. Nunca fiquei tão contente em ver Leon, mas a jovem com a boca colada à minha teve uma reação contrária. "Capitão Navas!" Graças aos céus! Ela deu um pulo para trás. "Patrão, oh, meu bom Deus!" Enterrando o rosto entre as mãos, disparou porta fora. Suas saias bateram no canto da mesa, derrubando a bandeja no chão. Não tenho certeza se a senhorita Lúcia chegou a ouvir o estardalhaço. Eu mesma não consegui ver o resultado do incidente, pois minha atenção estava no homem ao lado da porta, que me observava fixamente. Abalada demais com o escrutínio, não compreendia o que via em sua expressão. Surpresa? Descrença? Diversão? As 3 coisas juntas? "Pedro, poderia me dar um minuto?" pediu Leon. E só então notei a presença do rapaz alto de cabelos claros parado logo atrás do meu noivo. Desejei que um raio caísse em minha cabeça. Não poderia me queimar mais do que minhas bochechas já ardiam naquele instante. "Claro, vou esperar na sala", disse meu amigo, já se afastando. Então ficamos sozinhos. Leon fechou a porta sem fazer barulho e caminhou pelo escritório sem pressa. O som de suas botas contra o piso de madeira me deixando mais tensa. Contornou a poça de chá, porcelana quebrada e bolo e parou diante da mesa, me observando. Depois de 1 milhão de anos, resolveu pôr fim ao agonizante silêncio. "Sei que é comum a criadagem se divertir quando o patrão não está por perto, Dominique, mas fazer isso no meu escritório não é o que está pensando." Me adiantei mortificada. "Eu não... Mas a senhorita Lúcia..." Quando percebi, soprei o ar com força. "Não deve brincar com ela se não deseja compromisso, não sob o meu teto. Não vou permitir." Ele tinha uma expressão severa, mas eu podia jurar que o tremor em seu timbre significava outra coisa, divertimento ou algo assim. "Eu não estou brincando", balbuciei. "Eu jamais teria pensado em fazer aquilo que o senhor acabou de testemunhar." Ele me analisou com atenção, das mãos retorcidas na altura da barriga, as bochechas escarlate. "Ah, foi a primeira vez que beijou uma dama", estalou a língua. "Lamento ter interrompido."
mas devia ter escolhido um local mais apropriado. Agora compreendo a sua resistência no bordel. Era por causa da senhorita Lúcia. Deu uma piscadela e eu desejei morrer. Ou matá-lo. O que achou? Insistiu. Foi como esperava? Esperou todos os outros beijos? Definitivamente matá-lo, decidi. Eu prefiro não tecer comentários sobre o mal-entendido que o senhor presenciou. Murmurei, desesperada para sair dali. O senhor precisa de mim? Na verdade, sim. Aprumando-se, deu a volta na mesa, revirando a algazarra sobre o tampo até encontrar um papel de carta. Acomodou-se na cadeira e escreveu umas poucas linhas, então dobrou a nota com o mesmo cuidado que dedicava às suas gravatas. Preciso que chame um mensageiro. Peça para levar este bilhete até o La Galatea. É para Javier. Não precisa de um mensageiro, eu posso fazer isso. Prefiro que não vá até o cais. Rebateu de pronto, os olhos se estreitando de leve. Por quê? Tem alguma tarefa para mim? Sim, assentiu com firmeza. Não ir para o cais. Lutando para não revirar os olhos, apanhei a carta, deslizando-a para dentro do bolso. Meus dedos resvalaram na encadernação de capa dura, me lembrando que o diário de Leão ainda estava comigo. Ecorei outra vez. Devo sair em 10 minutos, anunciou. Aproveite e tire uma folga esta tarde. Poderia pedir ao Pedro que entre? É claro. Comecei a me retirar. Já estava na porta quando ele me chamou de volta. Ah, Dominique? Sim. Eu me detive, a mão na maçaneta encarando-o sobre o ombro. Talvez possa me dar alguns conselhos mais tarde. Não ando me saindo muito bem com as mulheres. Um sorriso travesso esticou a cara toda. Desejando que o chão se abrisse e me engolisse, tratei de sumir dali. Meu querido amigo ainda estava na sala, parado ao lado das cortinas verdes. Os cabelos castanho claros desalinhados se soltando da tira de couro que os prendia à nuca, o que era pouco característico dele. Seu traje também parecia um pouco amassado. Lutei para que minha expressão não revelasse meu contentamento em vê-lo. O capitão Navas o aguarda, Sr. Torres. Ah, sim, obrigado, murmurou, fazendo menção de se juntar ao amigo, mas titubeou. Pedro raramente hesitava. Era mais provável que tomasse o caminho errado que vacilar e ponderar por um instante. Alguma coisa estava errada. Está tudo bem, senhor? Ousei perguntar. Sim, claro, muito bem mesmo. Ele não parecia nem um pouco bem ao arrastar os pés para o escritório, os ombros curvados para a frente, franzia a testa. Será que tinha acontecido alguma coisa com Nájila? O que, em nome de Deus, está fazendo aqui? Nájila perguntou preocupada, trancando a porta de sua saleta particular. Eu entrara na casa pelo portão dos fundos, sem ser vista, e tinha me escondido no jardim, espiando as vidraças até que avistei minha amiga naquela sala, e sem pensar, pulei a janela, quase a matando de susto. É perigoso, Valentina, exclamou baixinho. Se alguém a visse pulando a janela, poderia chamar a guarda, e, se isso acontecesse, a invasão seria o menor dos seus problemas. Eu sei. Me passar por outra pessoa pode me levar à forca. Parece que você se esqueceu disso, lançou-me um olhar zangado. Pedro podia tê-la flagrado. Ele saiu não tem nem meia hora. Eu sei. Eu ouvi ainda agora na casa de Leon. Desculpe tê-la assustado, mas eu tinha que vir. Pedro não parecia muito bem. Fiquei preocupada que alguma coisa pudesse ter acontecido com você. Argue, ela bufou, afundando na poltrona de cetim azul. Suas saias, em um profundo tom de laranja, se inflaram ao seu redor graciosamente. Não mencione o nome dele. Vocês discutiram? Dei a volta no sofá e me sentei. Seu rosto delicado murchou. Ah, quem dera fosse apenas uma discussão. Passei mal esta manhã.
logo depois dele me dar um beijo de bom dia. Então o cretino começou a me acusar de não amá-lo, mas e outros desaforos que prefiro nem repetir. Que estranho, Pedro era sempre tão calmo. Você está bem agora? Eu quis saber, analisando-a rapidamente. Ela parecia bem, radiante, na verdade. Estou ótima. Fez um gesto com a mão. A náusea passou logo que coloquei tudo para fora. Mas sei que amanhã vou voltar a enjoar. Esse Pedro pensa que na minha condição vou aturar seus desaforos outra vez. Está muito enganado. Arqueei as sobrancelhas. Que condição? Sua resposta foi espalmar mais as mãos sobre a barriga e sorrir timidamente. Tapei a boca para abafar um gritinho antes de saltar do assento, passando os braços ao redor dela. Oh, Nájila, minha querida amiga, que notícia maravilhosa! Eu mal consigo acreditar que fui agraciada com esta bênção. Soltando-a, me ajoelhei diante dela, pousando a mão sobre seu estômago liso, esperando experimentar algo mágico. Mas tudo o que senti foi a musselina macia do seu vestido. Como é? Murmurei. Consegue senti-lo? Ainda não. O único indício de que ele está aqui dentro são os enjoos. O doutor Almeida me disse que é tudo o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Não fiquei muito animada com a novidade. Minha boca chegou a se abrir. A pergunta na ponta da língua. Estava pronta para despejar sobre ela todas as dúvidas que eu tinha acerca do assunto de como exatamente eram feitos os bebês e os outros hiatos deixados pela minha mãe. Mas ela estava chateada. Provavelmente não teria cabeça para abordar tal assunto. Além disso, o que me adiantaria obter essas informações agora? Como Pedro reagiu à novidade? Indaguei. Ela fez uma careta, em parte triste, em parte revoltada. Ele ainda não sabe. Eu estava esperando a confirmação. Minhas regras estão atrasadas 1 mês e meio, mas o Dr. Almeida só confirmou a gravidez na tarde de ontem. Eu pretendia contar ao Pedro esta manhã. Até comprei um charuto para ele. Porém, meu marido começou a gritar e deu de ombros, emburrada. Tenho certeza de que ele logo se dará conta de que está fazendo o papel de bobo e pedirá desculpa. É o que eu espero que aconteça. Me acusar de não amá-lo? Sua voz continha a mesma indignação que eu via em seu semblante. De onde aquela cabeça oca tirou um absurdo desses? Não sei. Afaguei seu braço. Talvez ele apenas esteja tendo um dia ruim. É bom que seja. Não vou aturar esse tipo de ofensa outra vez. Suspirou. E quanto a você, Tina? O quê? Uma voz delicada adentrou a sala, nos fazendo virar em direção à porta fechada. Eu reconheceria aquele timbre doce, quase infantil, em qualquer lugar. Suelen! Meu coração deu uma pirueta. Mas então, uma risada suave se sobrepôs à de minha prima, abafando-a. Santo Deus! Nájila ficou de pé, empalidecendo. Eu esqueci completamente que Suelen entraria Lady Catarina para um chá. Lady Catarina? Ela está louca de amores pela sua prima. Queria me conhecer, já que sabe que somos amigas. Começou a me empurrar pela janela. Rápido, Valentina. Você precisa ir embora antes que elas a vejam. Abracei Nájila com força e então tratei de sair pelo mesmo lugar por onde entrara. Fui me esgueirando pelo jardim e soltei um suspiro aliviado ao chegar à rua sem ser vista. Escolhi um trajeto pouco movimentado, evitando a rua principal a caminho da casa de Leon. No entanto, quase trombei com Dmitri, que deixava um prédio cor de abóbora, ourives, li, em uma pequena placa sobre a moldura da porta. Ei, Romanov! O grito veio detrás de mim. Da esquina, o Sr. Nogueira acenou para ele e começou a correr na minha direção. Bem, nada de Dmitri. Diminuiu o ritmo até parar diante do barbeiro, fingindo procurar alguém lá dentro.
Ambos estiveram no Lago Galatea naquela noite horrenda. Apesar de Dmitri ter estado na terra encantada do flerte, Nogueira poderia muito bem ser o homem que eu procurava. Um calafrio percorreu minha espinha assim que os dois pararam atrás de mim. Há algum tempo que desejo encontrá-lo, meu vizinho foi dizendo. Queria felicitá-lo pelo noivado. Obrigado. A senhorita Suelen é tudo o que sempre sonhei. Sim, uma noiva rica, rebateu Inácio. Todos sabem que está afundado em dívidas até o colarinho e que esse compromisso é apenas uma maneira de acertar na vida. Está enganado. Os meus problemas financeiros foram liquidados. Não estou dando o golpe do baú. É mesmo? E como conseguiu? Perguntou Inácio, como se lesse meus pensamentos. Oh, certo. Lady Catarina estava louca por Suelen. Devia ter amansado. Ela e o filho estavam em bons termos de novo. Ou então Dmitri e Pedro deveriam ter se acertado. Dmitri devia ter investido no tabaco e logo começaria a obter uma boa renda. Que assunto enfadonho logo depois do almoço, Nogueira, resmungou Dmitri. Se me der licença, prefiro empregar meu tempo na companhia de minha adorável noiva. O anel de noivado acaba de ficar pronto. Espero que ela goste. Passar bem, Sr. Nogueira. De início, eu tinha imaginado que o súbito interesse de Dmitri por Suelen tivesse a ver com a quantidade de algarismos em seu dote. Era uma bela soma, mas, honestamente, não o bastante para que alguém se visse livre de problemas financeiros pelo resto da vida. O mais importante, porém, era que ele falara de Suelen com carinho. Ao que parecia, eu fora injusta com Dmitri também. Meus enganos nunca teriam fim? Permaneci de costas, ouvindo Dmitri subir em seu cavalo e disparar pela rua enquanto o Sr. Nogueira bufava na calçada. Tentei espiar suas abotoaduras, mas não consegui ver seus punhos. Ele os mantinha à frente do corpo. De toda forma, eu duvidava de que ele usasse um par descombinado. Inácio levava muito a sério o seu vestuário. Ei, Inácio, espere! Detendo-se, ele procurou em volta. O rapaz de longos cabelos marrons saiu às pressas do barbeiro, o chapéu ainda na mão. Mostrou um sorriso estonteante ao chegar mais perto do amigo. Que bom encontrá-lo. Pensei que teria que lhe escrever. Senti sua falta na reunião de ontem à noite. No reflexo da vidraça, vi os lábios do meu vizinho se repuxarem. Meu pai inventou um jantar de última hora, Dalton. Tive que ficar e fazer sala para os vizinhos. O jovem Dalton soltou um suspiro. Não me diga que aquela argentina está rondando você outra vez. Meus ombros se enrijeceram de imediato e tive que lutar para não me virar e delatar que eu escutava a conversa. Ainda assim, eu mal respirava, com medo de que o som do ar entrando e saindo dos pulmões me impedissem de ouvi-los. Não seja ridículo, refutou Nogueira. Ela é casada. Bem, alguém deveria lembrá-la disso. Mas e quanto a hoje à noite? Irá até a casa de jogos ou me deixará sozinho outra vez? Estou começando a me sentir abandonado. Os dois começaram a debater sobre apostas e achei melhor desaparecer antes que fosse flagrada. Comecei a me afastar, as mãos trêmulas e os joelhos bambos. As palavras de Inácio espiralando pela minha mente subitamente. Alerta. Miranda andava rondando o Sr. Nogueira. Ele espalhara coisas horríveis sobre mim pela cidade, mas mudara de ideia sem nenhuma razão, se desculpando naquele jantar no Lago Galatea. E se sua repentina consciência pesada não passasse de um ardil, uma encenação para não levantar nenhuma suspeita sobre seus próximos atos. Eu me lembrava de que ele tinha ficado bastante aborrecido quando Leon o impedira de me conduzir ao deck. E se sua irritação se devesse ao adiamento de seus planos. Claro!
Até mesmo sua proposta desinteressada de casamento podia fazer parte da trama de Miranda para me manter afastada dos gastos da casa. Meu Deus, murmurei, já na esquina, o coração martelando nos ouvidos. Podia ter sido Inácio. Podia ter sido ele que tentara me matar. Aquele filho da... Posei a mão sobre as batidas urgentes em meu peito. Não podia me precipitar de novo. Havia cometido um grave equívoco com Leon e aprender a lição. Eu tinha que me certificar de que Nogueira era o dono da abotoadora de Flor de Lis, antes de fazer qualquer coisa. Então eu o colocaria na cadeia com sua cúmplice. Eu me virei, pronta para seguir meu vizinho, aparentemente assassino. Mas colidi com uma parede, ou ao menos foi o que me pareceu, pois eu ricocheteei perdendo o equilíbrio e desabei na calçada. Gemi, sentindo a pancada no traseiro reverberar por toda a minha coluna. Mesmo sob o paletó e a camisa, meus cotovelos arderam. O chapéu caiu para a frente, encobrindo minha visão. Eu o empurrei para trás a fim de poder enxergar, e teria sido melhor ter me mantido às cegas. Aonde vai com tanta pressa? Perguntou o homem, endireitando o chapéu azul marinho, com a insígnia da lei que cobria seus fios grisalhos e parte do rosto barbado. Delegado Goulart, ofeguei. Céus! Capítulo 30. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Aquele homem não podia me ver. Se o Sr. Goulart percebesse que o garoto que trombara com ele era, na verdade, a filha desaparecida de Walter Albuquerque, eu seria levada ao cadafalso, mas muito antes de conseguir me explicar, se é que isso me libertaria da pena. Fiquei de pé com um salto. Aonde ia com tanta pressa, garoto? Ele repetiu, a expressão séria. Estou cumprindo ordens do meu patrão. Desculpe, senhor. Vou prestar mais atenção. Tenha um bom dia. Com um aceno firme, mantendo o rosto praticamente alinhado ao chão, comecei a me afastar. Espere um minuto, chamou ele. Estaquei, o coração batendo com força na base da garganta. Virei-me devagar, prendendo o fôlego a tempo de ver o chefe da guarda se curvar para apanhar um pequeno retângulo branco do chão. O bilhete de Leon, de cuja existência eu havia me esquecido completamente. Capitão Navas? Ele leu, antes de me devolver a nota. Ele é meu patrão. Com dedos trêmulos, peguei o papel e o enfiei no bolso. A ponta da capa do diário de Leon espetou meu indicador. Ora, que coincidência! Estou a caminho da sede da guarda justamente para ter uma reunião com ele. Suas sobrancelhas despenteadas quase se uniram enquanto me analisava de cima a baixo. Uma dúvida reluzindo nos olhos ligeiros. Leon irá até a guarda? Mas por que razão? Fosse como fosse, eu não tinha tempo para fazer conjecturas. Precisava sair dali antes que o delegado me reconhecesse. Perdoe-me, senhor. Preciso ir agora, antes que eu perca a carta de novo, e também o emprego. Me apressei. Boa tarde. Rígida feito um boneco de madeira, tomando cuidado para que meus quadris não ondulassem, consegui andar calmamente até a esquina e obriguei meus pés a conservarem o ritmo por mais algumas quadras. Quando estava longe o bastante, conferi se estava mesmo sozinha e então me permiti respirar outra vez. Tão perto, parei, me recostando à fachada branca de uma pequena loja, pressionando a carta contra meu coração alvoroçado. Eu estive tão perto de ser descoberta. Deus, aquilo tinha que acabar logo. Eu não sabia quanto tempo mais iria aguentar. Uma gota gelada escorreu pela minha bochecha. Outra se abriu em um círculo escuro na calçada. Olhei para o alto, um manto cinzento, um instante antes de a chuva desabar
com força sobre minha cabeça, como se espelhasse o que acontecia dentro de mim. A chuva caía fina, como centenas de agulhas pinicando meu rosto, descendo pelo pescoço e escorrendo pela coluna até se empoçar nas minhas botas, enquanto eu chapinhava pelo cais. O mau tempo me apanhara de surpresa, e tive que me abrigar em uma pequena botica para esperar que a tormenta começasse a ceder. E ali estava eu, encharcado até os ossos, pulando as poças de lama na via principal das docas, a faixa em meus seios ameaçando se soltar. Cruzei os braços para mantê-la no lugar, avistando lá Galatea mais adiante, a bandeira amarela e vermelha, tremulando orgulhosa no alto do mastro. Mas algo parecia fora do lugar, pensei, subindo a rampa que ligava o navio ao pier, como se uma peça fundamental no navio faltasse. E faltava. Leon preenchia a embarcação com vida. Dominique! Exclamou Javier, logo na entrada, uma caixa de madeira equilibrada em um dos ombros nus. Desviei os olhos para o chão. Ao que parecia, os homens gostavam muito de se despir sempre que tinha chance. Peguei o envelope um tanto amassado e úmido e o estendi. O capitão mandou um recado para você. Deixando a caixa no chão, Javier secou a testa, molhado no bíceps moreno, e apanhou o pequeno retângulo. Alguns pingos de chuva mancharam o papel, conforme ele lia. O quê? 2 profundos vincos surgiram entre suas sobrancelhas. Está tudo bem? Sim, acho que sim. Navas acaba de me tornar seu segundo de navegação. Vaia! Deu-me um sorriso hesitante, ao mesmo tempo estupefato. Isso significa que estou no comando, depois de Leon, claro. Era o posto de Gaspar. Suspeito que, depois daquela confusão com os franceses, Navas tenha resolvido puni-lo. Ou premiar você por ter agido com tanta sensatez e agilidade. Apontei. Acha mesmo? Ele se iluminou. Como assenti com firmeza, ele apertou meu ombro, sacudindo-me com tanta força que meus dentes bateram. Obrigado, Dominique. Mas então a diversão se foi. Ele me soltou, dando alguns passos para trás. Só não sei como contarei isso a Gaspar. Diga da maneira mais simples possível. Foi uma decisão do capitão Navas, não sua, senhor Pontes. Mesmo assim, será melhor eu ter uma garrafa de rum por perto. E uma pistola, por precaução. Ainda atordoado, o rapaz atravessou o convés e passou pela entrada que levava às cabines do La Galatea. Bem, missão cumprida. Certo, Leon me pedira para ficar longe do cais, mas, na pressa de impor a maior distância possível entre mim e o chefe da guarda, acabei pegando o rumo errado, de modo que decidi eu mesma entregar o bilhete. Estava fazendo a volta para retornar para casa quando uma voz desagradável soou atrás de mim. O que faz aqui? Senhor Gaspar, cumprimentei me virando. Vim trazer um recado do capitão. O que está esperando? Me dê logo. Estendeu a mão, encolhendo os dedos sujos. Ele já chegou às mãos do destinatário. Seus olhos se estreitaram em direção à passagem que levava às cabines, como se pudesse ver além das paredes de madeira. Então se abaixou, apanhando a caixa que Javier deixara no chão. Você vai ficar no meu navio, sugiro que faça alguma coisa útil. Ele a empurrou contra meu peito. Minha nossa, como era pesada! Com medo de acabar com os pés esmagados, fiz o melhor que pude para equilibrá-la, quase caindo para trás de tanto peso, as garrafas dentro dela tilintando com a movimentação. Gaspar não se deu o trabalho de me ajudar e saiu no encalço de Javier. Fuzilei as costas daquele brutamontes, pronta para lembrá-lo de que o navio não lhe pertencia e de que eu não era parte da tripulação.
mas alguém atrás de mim proferiu uma palavra bem pouco educada. Que diabo está fazendo aí? O grito pareceu sacudir todas as cordas do barco, assim como minhas pernas. Girando, tentando não derrubar a caixa que ameaçava arrancar meus braços, vi Leon se precipitar em minha direção a passos largos, o semblante mais nebuloso que o céu daquela tarde. Que diabos estava fazendo? Repetiu ao me alcançar, pegando a pesada carga dos meus braços como se ela não pesasse mais que uma fatia de pão, e a colocando no chão. Então mirou as íris enfurecidas em minha face molhada. O que fazia com essa caixa? Ela provavelmente pesa o mesmo que você, maldição. Quem lhe deu permissão para trabalhar no La Galatea? Eu não estava, de fato. Você devia estar em minha casa, atalhou, tão transtornado que desconfiei de que não chegou a me ouvir. Não no meu barco, nem na rua, onde levou as mãos aos cabelos, meio úmidos, e praguejou por alguns bons minutos, provando que era mesmo um marinheiro. Minhas bochechas esquentaram sob as gotículas frias que as recobriam. Ele me encarou, pronto para mais uma sessão de repreensão. Mas seus olhos se detiveram em meus lábios, e mais uma porção de palavras de marinheiro foi ouvida naquele cais. Irritado, tirou o paletó com um movimento ríspido e o jogou sobre meus ombros. Eu me retesei. Capitão, o que está fazendo? Eu também gostaria de saber, cuspiu entre dentes. Você está a um passo de congelar. Não vou permitir que morra em meu barco. Sem cerimônia, começou a me empurrar para fora do La Galatea. Demorou um instante para perceber que seus homens tinham parado o que estavam fazendo para nos observar com as mais variadas expressões. Que diabos é isto? Disparou, com mais uma infinidade de impropérios. A tripulação se colocou em movimento antes que Leon terminasse de blasfemar, exceto por Gaspar, que o encarava da entrada das cabines, os olhos injetados, os punhos cerrados ao lado do corpo. A esta altura, Javier devia ter contado que ele não era mais o homem de confiança do comandante. Se Leon percebeu a fúria que lhe era dirigida, não deixou abalar e continuou me empurrando rampa abaixo. Fez o mesmo ao chegarmos à carruagem. Nem bem tinha se acomodado, socou o teto da cabine com um pouco mais de força que o necessário, sinalizando ao Sr. Moreira que estávamos prontos para partir. Me deixe ver suas mãos, pediu, caindo no assento em frente ao que eu ocupava. Atordoada com aquela fúria sem sentido, não prestei atenção ao que fazia e ofereci as mãos a ele. Leão arrancou minha luva direita em um movimento rápido, analisando a palma pouco esfolada. Então me dei conta de que ele pretendia fazer o mesmo com a outra luva, aquela que ocultava o seu anel. Depressa puxei a mão, escondendo-a atrás das costas. Sentei-me sobre ela por garantia. São só alguns arranhões, respondi àquele baixar de sobrancelhas. Não precisa se preocupar comigo. É mesmo? E se eu não me preocupar, quem vai? Você? Seu rosto parecia ter sido esculpido em mármore, frio, duro e sem vida. Não quero que volte ao La Galatea sem companhia. Na verdade, não quero que fique na companhia dos marinheiros, se eu não estiver por perto. Por que não chamou um mensageiro como eu lhe pedi? Uma amiga precisou de mim, murmurei atordoada. Já estava na metade do caminho. Por que está tão zangado? Ele respondeu a minha pergunta com outra. Por que é tão difícil para você ouvir o que digo? Por que não pode simplesmente... grunhiu, esfregando a testa como se até a pele o incomodasse, resmungando um bocado de coisas em sua língua naquele jeito ligeiro. Tudo o que captei foi perder a cabeça. Perdão, como disse? Leon afastou com as duas mãos suas ondas rebeldes, agora úmidas, antes de mirar suas duas estrelas raivosas em mim.
Sabe o que eu mais admiro em uma pessoa, Dominique? Lealdade. Alguém a quem eu possa de fato confiar minha vida. Como posso confiar em você se é incapaz de atender a um pedido tão simples? Se não fosse impossível, eu diria que o zumbido em meus ouvidos era o som do meu coração se partindo. Leon ainda não sabia, mas eu tinha quebrado sua confiança de tantas maneiras e continuava a quebrá-la a cada instante em que respirava ao seu lado. Mas, por Deus, eu não desejara nada daquilo, só queria descobrir quem tentara me matar e recuperar minha vida. Só isso. Eu agira motivada pelo medo, tinha ficado assustada demais e a maldita abotoadura me confundira. Doera e ainda doía muito enganá-lo. Eu não pretendia magoá-lo, nem a ninguém. As coisas simplesmente saíram de controle. Ainda assim, eu magoaria. Independentemente dos meus motivos, eu machucaria muitas pessoas logo que a verdade fosse revelada. Como encararia Félix? Como o papai me olharia depois de saber que eu o deixei acreditar que tinha cometido suicídio? E Suelen, que em sua dor se lançara em uma loucura impensada. Até Pedro, que eu fingira não ser meu amigo querido. A pobre Lúcia, apaixonada por aquela medíocre fantasia que era Dominique. Mesmo Lady Catarina, que chorara por mim. Pelo amor de Deus! Mas Leon, ele era diferente. O pior dos meus equívocos. Eu o decepcionaria tão profunda e intensamente que teria sorte se ele não me denunciasse para a guarda. Era ridículo fantasiar que seria diferente. Embora a cortina cobrisse a janela, virei-me para ela, apertando as mãos trêmulas contra o estômago revolto, e me mantive calada pelo resto do percurso, lutando a duras penas para não chorar. Assim que a carruagem estacionou diante de sua casa, Leon abriu a cabine e saltou, ainda aborrecido. Uma bolota de pelos amarela nos decepcionou ao chegarmos à sala, pulando ao redor do meu noivo, depois apoiando as patas dianteiras em minha coxa. Oi, garoto! Acariciei o focinho gelado do meu cachorro. Prepare uma maleta, disparou Leon, indo para as escadas a passos duros. Ainda parecia irritado, mas se esforçava para ter algum controle. Roupas suficientes para 1 ou 2 dias. Vai sair com o Lagalaté outra vez? Eu me referia à sua maleta. Começou a subir, mantendo a vista à frente. Preciso me ausentar da cidade por uns dias e você irá comigo. Isso porque ele ainda não sabia toda a verdade. Assim que soubesse, iria me querer o mais longe possível. Era isso, não? Aquela farsa havia chegado ao fim. Trêmula e fria de medo, apertando os braços em torno do peito, engoli em seco e forcei as palavras necessárias a saírem. Capitão, preciso falar algo antes. É importante. Isso também é. Seja lá o que tenha a me dizer, vai ter que esperar um pouco mais. Sem se virar, desapareceu no segundo andar, não me dando chance de finalmente fazer a coisa certa. Por que ele estava tão zangado? Não podia ser por causa daquela caixa. O que havia acontecido que eu aborrecera? Não, era mais que isso. Leon não parecia apenas aborrecido, mas muito assustado. Meu cachorro cutucou minha perna como se perguntasse: o que está acontecendo? Bem, que eu gostaria de saber, Manteiga. Eu me sentia perdida, como se ainda estivesse no meio do oceano, lutando para encontrar a superfície. Tentava não me afogar naquela história, mas tudo o que eu conseguia era ir cada vez mais fundo, e dessa vez não havia ninguém por perto para me salvar. Bem, meus anjos, termina por aqui a leitura de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. E não se esqueçam de deixar o like, pois só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. Se inscrevam no canal também, se não for inscrito.
e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até mais!